vamos trabalhar com sistemas operacionais, vamos conhecer mais sobre eles, vamos falar aí sobre Windows, sobre Linux, vamos configurar o ambiente com as máquinas virtuais para que nós possamos simular os ataques e defesas. Então, vamos lá, todos a bordo e partiu. Então, nós vamos entrar, pessoal, nesse curso, nos conceitos e tipos de sistemas operacionais. Então, vamos falar de Unix, Windows, de kernel, de distribuições. Então, vai ser um tema bem abrangente, tá? Então, para que vocês tenham um panorama geral de como funciona. Nesse sistema operacional aí, é o que faz, de fato, um computador ter vida, né? Você pode utilizar um computador porque existe um sistema operacional ali rodando as aplicações. Então, alguns pré-requisitos, certo? Então, ter um conhecimento já de Linux, Windows e noções de linha de comando já ajuda muito vocês a desenvolverem as atividades práticas deste curso. Então, agora, as etapas. Então, nós vamos ver os conceitos básicos de sistemas operacionais. Então, um pouquinho de história, como as coisas foram evoluindo até aqui. Na etapa 2, nós vamos focar em Windows. Na etapa 3, sistemas operacionais baseados em Linux. Na etapa 4, nós vamos falar de VirtualBox e virtualização. Então, é um software onde nós podemos rodar sistemas operacionais dentro de outro sistema operacional. E nas aulas 5, nós vamos instalar o Windows 7. Na aula 6, o XP. O 10 na etapa 7. E vamos finalizar aí com o Kali Linux na etapa 8. Então, esses sistemas operacionais, eles vão ser aí a base para que nós desenvolvamos aí os nossos experimentos. Beleza? Então, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira etapa do nosso curso Trabalhando com Sistemas Operacionais. Então, nós vamos falar hoje dos conceitos básicos. Então, tudo que trata aí de fundamento do sistema operacional, abaixo ainda de Linux e Windows, nós vamos falar aí da base comum de todas. Então, vamos pegar aí esses fundamentos que tratam da composição, da operação e da interação com sistemas operacionais. Então, definindo, pessoal, o que é um SO, ele é um software, tá? Ele é um programa também, e ele faz a intermediação, ele é um intermediário entre o usuário e o hardware, ou seja, eu quero fazer um cálculo. Então, eu vou entrar essas informações por meio do teclado, o teclado gerencia o dispositivo, recebe essas entradas, encaminha para o processador e retorna a saída para o usuário, né? Então, qualquer coisa instalada, feita em um computador, é através do sistema operacional. Então, eles são responsáveis aí por traduzir essas entradas para a linguagem de máquina. Linguagem do computador, como todo mundo sabe, é binário, certo? Em essência, são pulsos elétricos, certo? Que atuam lá no processador. Então, ele processa essas entradas para a linguagem de máquina, então formando essa interface entre pessoa e computador, usuário e hardware, da mesma forma que ele traduz para o usuário as saídas geradas pelo hardware. Então, nós temos alguns níveis aí, os levels. Então, primeiramente, nós temos o usuário que faz o input para aquela aplicação que está instalada em um sistema operacional que conversa com o hardware e sobe a escada fazendo o caminho inverso até voltar para o usuário, né? Então, nisso que nós temos qualquer software instalado, qualquer aplicativo de celular, ele é instalado sobre um sistema operacional e ele faz a ponte com o hardware. Então, funções dos sistemas operacionais. Então, ele vai gerenciar todos os processos, tudo que é necessário para que o computador execute as tarefas devidas. Esses processos, eles são como uma espécie de demanda. Então, essas demandas são organizadas, são distribuídas. Temos as threads, processamento paralelo. Então, tudo isso é feito por meio do sistema operacional. Da mesma forma, a alocação de memória, a memória RAM, como nós chamamos, a memória volátil, o gerenciamento de dispositivos, os drivers, identificar, por exemplo, um teclado, um mouse. Para você poder utilizar o sistema operacional do computador, precisa identificar. Também questão de gerenciamento de arquivos, os próprios arquivos aí também de instalação do sistema operacional. E aí tem como funções também a segurança do sistema, daí tem uma série de recursos, como por exemplo, como barrar acessos, como impedir certas ações, e tem monitoramento de erros. Então, por exemplo, deu uma tela azul no Windows, gera um log explicando qual foi o processo que crashou, né, o que quebrou, que corrompeu a execução. E também o agendamento de tarefas, né, esse task scheduling, que são as tarefas do processador mesmo. Então, nesse momento que vocês me assistem, o processador, ou melhor dizendo, o computador de vocês tem um sistema operacional que está gerenciando todos esses processos que envolvem desde a transmissão, o processamento dos pacotes de internet que chegam, o software que interpreta, que gera aí a imagem para vocês. Tudo isso daí são tarefas. Então, recursos disponibilizados pelos sistemas operacionais. Então, a plataforma para executar aplicativos. Então, ele é a base onde os aplicativos são plugados, né? De uma certa forma, é como se fosse um motor onde você acopla as aplicações e elas são executadas. Gerencia memória e CPU, processador memória RAM. Ele fornece também uma abstração de sistemas de arquivos e suporte à rede, internet. Tem também recursos de segurança, como eu comentei, a interface de usuário para que possa interagir, seja CLI, que é a linha de comando, ou uma interface gráfica.
tem utilitários de serviços de sistemas e o suporte ao desenvolvimento de aplicativos, né? Então tem aplicativos multiplataforma, focado em plataforma também. E dentro da SEO, nós temos aí basicamente dois componentes, né? O shell e o kernel, né? Se usa muito esses termos para o Windows. Kernel Linux, kernel Unix, tal, tudo bem. Só que todo sistema operacional tem um kernel, tá? Independente aí de qual vertente. Então, o shell é o que a gente chama de terminal, DOS, PowerShell. É a interface de linha de comando, né? Como nós falamos, é o CLI, Command Line Interface. Então, é a camada do sistema operacional que o usuário pode entrar comandos de texto. Não é muito amigável, é verdade, mas vocês vão usar muito isso, tá? É muito melhor, no nosso caso, poder escrever os comandos do que ficar clicando, procurando a raça e solta, não é muito produtivo, tá? Então, a função do shell é solicitar as entradas do usuário, interpretar essa entrada enviando para o sistema operacional e também manipular a resposta, a saída que o sistema operacional entrega para o usuário após a execução do comando. E aí nós temos o kernel. O kernel, ele é o componente central, é o coração do sistema operacional. Então, tudo à volta dele, drivers de sistema, interface de usuário, tudo isso está em cima do kernel, tá? Então, ele tem os serviços essenciais, que é principalmente a interface principal entre o SEO e o hardware, né? Então, ali você tem um gerenciamento direto da máquina física, através do kernel. Então, ele tem os gerenciamentos de I/O, input e output, certo? Entra a resposta, entra o comando, o kernel interpreta e traz de volta. Então, muito do gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, essa parte mais baixo nível, como nós falamos, é o kernel que trabalha, tá? Então, falando do kernel, falando assim do núcleo de um sistema operacional, agora nós temos os SOs, como por exemplo, o famoso Windows, o Mac, o Linux, Android, tem iOS para mobile, vários sistemas operacionais aí não tão famosos, mas esses daqui são de longe os mais conhecidos. Bom, então é isso, pessoal. Aqui a gente teve uma explanação breve sobre sistemas operacionais. É um background para as próximas aulas. Nós vamos nos dedicar um pouco mais em Windows e Linux. E aí começamos com as práticas, ok? Então, muito obrigado aí, galera. Tamo junto. Até a próxima aula. Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda etapa do nosso curso sobre sistemas operacionais. Na etapa anterior, nós falamos sobre os conceitos fundamentais e também de uma forma mais ampla sobre sistemas operacionais. Agora nós vamos entrar aí em categorias. E nós vamos começar falando do mais popular de todos aí entre os usuários. Vamos dizer assim, usuários comuns que não são de tecnologia, mas que utilizam o computador para suas tarefas diárias. Vamos falar sobre o Microsoft Windows. Então vamos falar aí de um sistema operacional que é muito utilizado por estudantes, empresas dos mais diversos setores, gamers. Então ele é aí o mais amplo em termos de uso por usuários finais. Então ele é o principal sistema da Microsoft, que se tornou aí um padrão para computadores tanto domésticos como empresariais. Então, pessoas aí, estudantes, fazem trabalhos usando Word, Excel, trabalhos empresariais que utilizam outros softwares. A maioria das vezes é Windows. Também a parte de servidores, como o Windows Server. Então ele foi criado aí em 1985 e depois lançado em várias versões, né? Então ele tem uma interface gráfica de usuário, ou Graphical User Interface. Então surgiram várias versões até o momento. Então a principal linguagem de programação por trás do Windows, né, temos o C, mas também tem algumas partes em C++ e Assembly, né? Só por curiosidade, o C# é uma linguagem derivada aí do C++, proprietária da Microsoft. Então ele também é muito utilizado aí no desenvolvimento de aplicações compatíveis com o Windows. Então ele rodava, melhor dizendo aí, em processadores de 16 bits, até a versão 3.11, e depois subiu para 32 bits. E as versões do XP e o Server 2003, eles têm já suporte à tecnologia 64 bits. Né? No caso do Windows XP, fazendo alguns ajustes um pouco mais complexos, ele fica compatível com 64 bits. Então, falando de versões do Windows. Então, em 1985 chegou a 1.0, em 92 a 3.1, em 1995 o Windows 95, o XP em 2001. Né? Então, quem viveu aí a infância nos anos 90, em algum lugar, deve ter visto algum computador rodando aí um Windows 95, com a interface quadradona mesmo. O XP já dando ficando algo assim um pouco mais fluido. Surgiu o Windows Vista em 2006, o grande Windows 7 em 2009, então um Windows aí que foi muito bom, uma das melhores versões. Em 2008, ou melhor, em 2012 surgiu o Windows 8. Em 2010 e 2015, né? Nós já estamos aí no Windows 11 também lançado recentemente. Então, em 2021, surgiu o Windows 11, que tem uma cara muito parecida com o do Mac. O meu computador aqui tem o Windows 11, então os ícones ficam centrados no meio da barra de tarefas.
E ficou muito bom. Ficou muito bom. Só que também é um pouco restritivo com relação à arquitetura de processadores. Então, muitos processadores que rodam até o Windows 10 não rodam o Windows 11. Porém, devido aí a essa grande popularidade que o Windows tem, ele acaba se tornando também um grande alvo das ameaças cibernéticas. Então, acaba aí tendo esse problema também, muito por causa do nível de conhecimento de tecnologia por parte dos usuários. Então, por ser um sistema fácil de usar e não exige muito conhecimento técnico. E isso acaba gerando alguns problemas relacionados à segurança. Então, temos vários tipos aí de vírus. Vocês podem, se quiserem dar uma pausa, pesquisar um pouco desses vírus. Assim, vários aí que fizeram um certo estrago. Então, vale super a pena pesquisar entre eles. E aí, tem a questão de, tudo bem, ameaças, mas como se proteger disso tudo, né? Então, primeiro de tudo, atualização, certo? De forma frequente, os sistemas eles recebem update justamente com o objetivo de fechar qualquer tipo de brecha. Utilizar um bom antivírus. Não usem antivírus craqueado, tá? É melhor nem usar. E também um cuidado e um bom senso sobre o que você utiliza, né? Sobre os links, as páginas que abrem. Então, ter aí um bom filtro. Bom, então é isso, pessoal. A gente falou rapidamente sobre o Windows. Nós vamos falar sobre Linux na etapa seguinte. E ao decorrer desse curso, nós vamos instalar de forma prática uma máquina virtual com algumas versões de Windows, desde o XP, o 7 e o 10. E se usa muito o Windows XP até hoje, viu, pessoal? Apesar de fazer um tempo que ele não recebe mais suporte, tem muitas aplicações legadas que ainda rodam sobre ele. E acaba dando brecha também. Ok? Então, nos vemos nas próximas aulas. Até logo! Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à terceira etapa do nosso curso Trabalhando com Sistemas Operacionais. Nessa etapa, nós vamos dar um foco aí em sistemas operacionais baseados em Linux. Então, bora embarcar nessa viagem open source. Então, nós vamos falar, pessoal, sobre os sistemas operacionais baseados no kernel Linux, suas distribuições e características de algumas delas. Então, o sistema operacional Unix, ele foi aí o predecessor ou o antecedente aí do Linux que conhecemos hoje. Ele foi criado lá em 1969, já faz um bom tempo, mais de 50 anos, pelo Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McElroy e o Joy Osuna. Dennis Ritchie, inclusive, ele é o pai da linguagem C. Inclusive, ele reescreveu aí, em 1973, o kernel do Unix, melhor dizendo, da linguagem C, porque até 1971, quando foi feito o lançamento, o primeiro lançamento do Unix, ele foi escrito em Assembly. Então, é uma linguagem, assim, muito difícil de escrever. Tá? Ela é muito baixo nível. Então, a linguagem C, ela também não é tão amigável em termos de do usuário, a sintaxe, porém ela ainda é muito melhor do que o Assembly nesse ponto. E a vantagem de utilizar a linguagem C nesse ponto é porque ela consegue ir praticamente a nível de hardware para fazer as interações. Então por isso que a gente costuma chamar de linguagem de baixo nível. Então, falando de Linux agora, de uma forma genérica, Linux é um sistema operacional assim como Windows e macOS, né? Então ele possibilita a execução de programas e aplicativos em dispositivos, né? Então forma a interface entre o aplicativo e o hardware. E o kernel do Linux, né, ele foi desenvolvido aí, originalmente pelo Linus Torvalds, da Universidade de Helsinki, junto com outros programadores, através da Usenet, como se fosse uma internet ou intranet, porque ela não era tão ampla, né, como a internet hoje, utilizada para fins acadêmicos. Então, uma coisa interessante, nós falamos aí Linux nos referindo ao sistema operacional, mas na verdade Linux é o kernel. O kernel nós vimos algumas etapas anteriores, estava falando sobre o núcleo, né, do sistema operacional. Então, Linux, nesse caso, é o kernel. E o sistema operacional em si, que nós chamamos, são as distros. Tá? Então, nós vamos ver mais além algumas delas. Então, o kernel do Linux ele tem uma estrutura aí semelhante aos kernels de qualquer sistema operacional. Tem também as funções de controlar a rede, dispositivos, os processos, a memória, a CPU. Então, tudo isso é feito aí por meio do kernel Linux. E ele é um sistema operacional open source, né? Usando o Linux aqui no seu significado de sistema operacional, né? Como é usado amplamente aí. Ou seja, sendo open source, ele pode ser editado e distribuído sem necessidade de pagamento de royalties, né? Como seria o caso de, vou vender uma licença Microsoft, então toda vez que eu vender uma cópia eu tenho que pagar para a Microsoft. O open source não. Tem uma coisa interessante, galera. Open source não significa de graça, tá? Significa que você pode comprar, por exemplo, eu posso vender um pendrive com um pendrive de boot com Ubuntu. Mas quem compra pode redistribuir, pode editar aquele código sem necessidade de pagar royalties por fornecedor. Então, isso é muito legal, essa pegada do open source. Então, e sobre o kernel Linux, nós temos várias distribuições chamadas de distros também, e foram criadas aí com os mais diversos fins. Então aqui é legal essa tabela periódica, tá? Não é dos elementos químicos, mas sim de várias distros Linux. Então temos uma infinidade aí. Então temos algumas categorias, por exemplo, tudo que está em amarelo é baseado no Debian ou Ubuntu, certo? Usa o apt como gerenciador de pacotes. Temos os baseados na arquitetura do Arch Linux,
do Red Hat, o Fedora, o Mandriva, o Slackware, Gentoo, e entre outros aí. Então, o kernel Linux ele é muito maleável, justamente por essa característica open source, ele permite o desenvolvimento de vários tipos de distribuições, cada um com suas determinadas aplicações. Perfeito? E existe uma lenda, pessoal, de que Linux é inhackeável, que ele não pega vírus, tá? Na verdade, isso não é uma verdade, certo? Porque nunca existirá um sistema operacional ou qualquer tipo de software infalível ou sem qualquer tipo de falha. Linux não é exceção. O que acontece é que o Windows é muito mais popular para o usuário convencional, o usuário não técnico. Então, muitas das ameaças são voltadas para o Windows. Basicamente mais atrativo desenvolver vírus para Windows. É isso que acontece. Mas não significa que o Linux não tenha vulnerabilidades, certo? E essas vulnerabilidades, elas são aí ranqueadas pelo score do CVSS, né? Que é o Common Vulnerability Scoring System, que tem uma representação numérica de 0 a 10 em termos de nível de ameaça, né? Então, 0 é muito baixo, 10 é extremamente alto e preocupante, né? Então, nós temos aí algumas listas, depois vocês podem, inclusive, pausar o vídeo, pesquisar uma por uma dessas vulnerabilidades, entender o que acontece, qual que é o problema que cada uma delas provoca, certo? Então, vale a pena aí fazer essa observação, certo? Então, existe a página do CVE, ou do CVSS, tá? Onde existem aí o ranqueamento e nós podemos aí acompanhar quais é a descrição aí dessas vulnerabilidades, inclusive aí como elas são corrigidas. Bom, pessoal, então, seguindo aí, melhor dizendo, chegando à nossa conclusão, então nós temos uma gama muito grande de sistemas operacionais baseados em Linux. Então, permite aí a utilização de uma forma muito ampla também dentro da cibersegurança, com sistemas operacionais como o Kali Linux, que nós vamos utilizar como o sistema onde nós vamos utilizar os aplicativos para simular os ataques e bolar estratégias de defesa, ok? Então, Linux é muito legal, vale super a pena. Na verdade, ele é um tema indispensável para quem trabalha em tecnologia, mesmo que não utilize ele no dia a dia, é muito importante ter esse conhecimento, ok? Então, nos vemos nas próximas aulas. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam muito bem-vindos à nossa quarta etapa do nosso curso Trabalhando com Sistemas Operacionais. Nessa aula, eu vou apresentar para vocês o VirtualBox. Então, o VirtualBox, pessoal, é uma aplicação desenvolvida com a finalidade de emular máquinas virtuais sobre um sistema operacional. Então, ela utiliza um recurso chamado virtualização. Então, o VirtualBox é um software de virtualização. Ele foi desenvolvido primeiramente por uma empresa chamada Inotec, que foi comprada pela Sun Microsystems, que, por fim, foi comprada pela Oracle. Então, por isso que você vê na logo, né, que é o Oracle VirtualBox. E ele é um software que pode ser utilizado de forma gratuita. Então, falando aqui no contexto de virtualização, pessoal. Então, significa executar sistemas operacionais sobre outros sistemas operacionais, só que consumindo os recursos de forma isolada. Então, na forma convencional, nós temos aí nosso sistema operacional, como, por exemplo, o Windows ou um Linux, para quem estiver utilizando. Mas o que eu faço se eu precisar de outro sistema operacional? Por exemplo, nós vamos utilizar aqui algumas versões do Windows para desenvolver nosso ambiente, fazer os testes, vamos utilizar o Kali Linux, o Tails Linux também mais adiante, na parte de navegação com privacidade. Então, eu não preciso ter uma máquina física com cada uma delas tendo um sistema operacional instalado. O que eu faço é utilizar uma aplicação que faz a função de virtualização. Então, isso me permite instalar diversos softwares em cima de outro. Então, no nosso caso, o VirtualBox vai permitir instalar essas máquinas virtuais sem precisar formatar o nosso computador. Então, aqui temos a página de link para download do VirtualBox, certo, pessoal? Então, agora nós vamos instalá-lo. Então, aqui, pessoal, temos a página de download do VirtualBox, certo? Esse link fica disponível para vocês também. Então, vocês podem começar aqui escolhendo qual é o host, ou seja, qual é o teu sistema operacional do seu computador. Então, temos para Windows, macOS, Linux. Então, no meu caso aqui, eu estou utilizando uma máquina no Windows. Então, nós podemos fazer o download, certo? Ele vai baixar um executável. Então, perfeito. Agora vamos executar e instalar o VirtualBox. Então, agora ele vem para a janela de instalação. É basicamente o mesmo esquema. Next, Next. Ele vai pedir para instalar um adaptador de internet para que a sua máquina virtual possa utilizar a sua placa de rede e dessa forma ter acesso à internet. Então, pode instalar. É literalmente um processo de Next, Next, Finish. E perfeito. Instalado. Podemos iniciá-lo. Então, aqui nós temos a interface do VirtualBox. Eu já tinha o VirtualBox instalado, eu desinstalei para reinstalar aqui com vocês. Eu já tinha 2 máquinas pré-configuradas, que elas aparecem nessa lista. Então, tendo feito essa apresentação do VirtualBox, nós vamos agora, nas próximas aulas, proceder com a instalação dos sistemas operacionais que vão ser virtualizados, ok?
Então, vejo vocês aí nas aulas seguintes. Até logo! Pessoal, sejam muito bem-vindos, então, à nossa quinta etapa. Então, nessa etapa, nós vamos instalar o Windows XP no VirtualBox. Então, o objetivo é esse. E a imagem ISO necessária para essa aula vai estar lá no nosso repositório, certo? Vocês vão ter o link para fazer um download. Todas as ISOs vão estar dentro dessa mesma pasta, ok? Então, vamos ao VirtualBox. Então, agora, galera, vamos fazer aqui a instalação da nossa máquina virtual. Então, vamos em New. Vamos chamar aqui de Windows XP. Nós podemos selecionar a ISO já para o boot desde já, então vamos lá aqui nos meus downloads, Windows XP, ok? Clica aqui para Skip e vamos prosseguir. Salve, galera! Então agora chegamos aqui no VirtualBox. Então vamos configurar a nossa máquina virtual com Windows XP. Então vamos em New, vamos dar o nome aqui de Windows XP. Vamos em Next. Vamos ver aqui, tô com o nome repetido. Vou colocar tudo junto aqui, Windows XP. Se a gente quiser vir aqui no Expert Mode, nós podemos selecionar aqui a memória, tá, tudo bem, 2048 megas, 2 GB de RAM. Então vou renomear aqui, chama de WinXP. Vou colocar aqui 2048. E tenta adivinhar pelo nome, tá? Então beleza, vamos criar um disco virtual. Beleza. Vamos colocar aqui, dá um tamanho de 20 GB. E Dynamically Allocated, ou seja, ele vai alocar conforme o uso, e não vai separar 20 GB do seu HD. Dá para fazer, mas esse processo demora mais um pouco e para o nosso caso não faz diferença. Então, beleza, criamos. Vamos startá-la agora. Agora ele está pedindo aqui para selecionar uma ISO. Vamos, então, adicionar aqui. Nós temos aqui o nosso Windows XP. Essa imagem vai ficar disponível para vocês no nosso repositório. Clica, Choose, Start e vamos lá. Então, agora ele vai iniciar o processo de instalação, aquele processo clássico de instalação de um sistema para quem já formatou computadores, né? Então, agora, esse processo leva um pouco de tempo, tá, pessoal? Vai demorar um pouco. Eu vou dar uma pausa no vídeo e eu volto assim que essa etapa concluir. Bom, então, vamos lá. Agora temos as interações do usuário, então, Enter. Beleza, F8. Na única partição que nós temos, Enter de novo. Formatar. E agora é só esperar, pessoal. Agora vai levar aí alguns minutos, é bem rapidinho, tá? Então, eu vou dar uma pausa agora e voltamos assim que terminar esse processo. Então aqui, pessoal, a instalação já está encaminhando aí para o final. Ele vai reiniciar a máquina e já volta com ela em pé, beleza? Então agora o Windows XP começa a copiar todos os arquivos da ISO. É mais um processo que leva alguns minutos. Então agora, pessoal, vai reiniciar rapidamente. Se quiser dar um clique Enter. Então ele reinicia. Espera aí. Pergunta se quer iniciar por um boot de CD. Pode apenas deixar seguir. Então agora prosseguimos aí na instalação do Windows XP. Então é aquele clássico processo aí de instalação do Windows. Então aqui, pessoal, agora fazendo algumas configurações de local e hora. Então meu nome aqui é Cassiano, vou colocar Dio. Next. Agora ele pede uma chave. Vai ter um arquivo também para vocês com o serial, tá? Eu tenho aqui que eu vou entrar. Então vocês podem até testar aí. M6 TF9. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, vamos inserir o nosso serial, né? Então, o serial é M6TF9 8... Opa, TF9. Tô com o meu num lock desativado aqui. Isso. M6TF9. Agora, 8XQ2M YQK9F 7TBB2 XGG88. Caso o serial aqui não funcione, pessoal, tem vários links aí que vocês podem procurar, ok? Então, Next. Administrador, sem administrador, vou colocar aqui. Password. Next. Podemos mudar aqui o locale para Brasília. Pegar nosso horário certo. Next. E ele vai agora até o final para instalação. Então agora vai ser mais rápido. Ele vai pedir para reiniciar mais algumas vezes. E vamos lá. Então agora vamos colocar as configurações padrão. Next. Next. E agora, só aguardar mais alguns minutos e termina as configurações. Agora está correndo tudo bem rapidamente. E aí nós podemos já testar a nossa nova instalação. O procedimento para os outros Windows, pessoal, é a mesma coisa.
A mesma coisa, então vai bem tranquilo. Agora, galera, o Windows XP reinicia mais uma vez. E agora ele volta para as configurações finais aí da parte do usuário. Então, ok. Ok. E agora é só deixar ele finaliza o processo. Aí temos a tela de boas-vindas, com a musiquinha bem maneirinha. Então vamos lá. Not right now, a gente não vai precisar disso agora. Skip. No. Colocar o nome do meu usuário aqui. E finalizamos a instalação. Aquela outra musiquinha nostálgica de boas-vindas. E pronto. Aí estamos, galera, com o nosso Windows XP instalado. Então agora ele está carregando aqui para nós algumas informações. Vamos ver, a gente está até com conexão à internet. Vamos testar. Que saudade do MSN. Nostálgico também, para quem foi adolescente no começo dos anos 2000. Bom, então vamos lá. Vamos dar um google.com aqui. Perfeito, nossa máquina está conectada à internet. Beleza, pessoal? Então é isso. Finalizamos aqui a instalação do nosso Windows XP. Então vamos aí instalar mais outros ao longo desse curso. Até as próximas. Salve, galera, sejam bem-vindos. Agora na nossa sexta etapa do nosso curso sobre sistemas operacionais, nós vamos instalar no VirtualBox o Windows 7, tá, pessoal? Então, vou mostrar para vocês as instruções. Então, esse é o foco da aula de hoje, certo? E a imagem ISO vai estar disponível no nosso repositório, certo? Vai ter um link para vocês poderem baixar, porque dá um pouco de trabalho ficar procurando isso na internet, né, até achar uma imagem válida ali. Então, nós vamos já deixar tudo disponível para vocês, ok? Então, você pode dar uma pausa, fazer o download, tá? E agora nós vamos falar sobre o VirtualBox. Então aqui, galera, no VirtualBox, após terminar o download da imagem ISO do Windows 7, nós podemos criar uma nova máquina virtual. Então vamos aqui em New. Então vou selecionar aqui, vou dar um nome para ela, vou chamar de Windows 7 mesmo. Aqui ele pede a imagem ISO para instalação, então eu vou selecionar, pegar aqui na minha pasta de downloads, Windows 7 Ultimate. Ele dá para usar sem serial, tá, galera? Ele até pede o serial na instalação, mas você pode dar um skip. Como é para máquina virtual, pouco importa esse caso, né? Então, para o nosso ambiente controlado, isso é irrelevante. Então, beleza. Aqui, vamos dizer hardware. Vou reservar aqui 2 GB de memória RAM. Vou colocar aqui 2 processadores para ele. Deixa eu ver o que mais. Aqui, hard disk. Ok. Deixa nos mesmos 32 GB. E ok. Vamos aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos selecionar a imagem aqui de novo. Windows 7 Ultimate. Vamos marcar esse skip aqui. Falta o nome aqui. Ele acabou reiniciando. Windows 7. Agora vamos em Next. Agora sim, na memória RAM, 2 GB, colocar 2 CPUs. Next, Virtual Hard Disk, manter os 32. E tem um sumário aqui, um resumo, né? Com tudo que foi feito. Ok. Então, agora vamos iniciar a nossa máquina. Beleza, vamos maximizar aqui. Então vamos lá. Agora ele vai carregar, né, os arquivos da ISO. Esse processo, por ser tendo uma máquina virtual com um recurso bem mais limitado, ele acaba sendo um pouquinho mais demorado, tá, pessoal? Então, quando for aquelas etapas muito longas, eu vou pausar o vídeo e aí vocês podem esperar e continuar, tá? Então, vamos lá. Linguagem para instalar, vou instalar em inglês mesmo. O data e formato de moeda, eu vou pegar aqui o português do Brasil. Vou ver aqui embaixo. Português Brasil. O teclado ABNT. Agora vamos para próximo. Clica para instalar. Então aqui, pessoal, vai começar todo o processo de instalação dos arquivos da ISO. Então, esse processo demora um pouquinho, tá? Então vamos lá, aceitar os termos da licença. Vamos para Custom. Mantém aqui no disco zero, não precisa fazer particionamento, tá? E aqui, pessoal, esse processo ele leva alguns minutos, então eu vou dar uma pausa aqui e eu vou voltar quando completar, ok? Então aqui, pessoal, ele já está caminhando para finalizar a instalação. Ele pede para reiniciar a máquina, tá? E vai ter mais algumas etapas aí. Aqui é só deixar passar, tá? Se você quiser fazer o boot por CD ou DVD, que não é o caso, nós já fizemos antes. Agora ele continua com mais alguns processos para instalação. Essa parte agora costuma ser um pouco mais rápida também. Então ele vai pedir também algumas interações entre o usuário e o processo, certo? Então mais alguns poucos minutos já deve estar finalizando. Vamos lá, quase lá. Agora ele vai reiniciar novamente.
Então já vai concluir aí o processo. Agora é mais interação com o usuário, inserir algumas informações, senha, login é o processo padrão aí de configuração do Windows, né? Então acho que uma grande maioria aqui talvez já tenha tido a experiência de formatar o computador alguma vez. Então agora ele vai completar o setup. Então vamos lá, username, vou colocar meu username aqui. Meu nome aqui, Cassiano. Vamos para Next. Uma senha, coloco uma senha qualquer. Aqui eu posso dar o skip, tá, pessoal? Não precisa aqui da chave. Vou colocar aqui, ok, horário, feito, marca aqui Public Network. E aí ele finaliza para nós e já tá tudo feito. Beleza, galera? Procedimento aí bem tranquilo, aí não é difícil de instalar, tá? Como você já tem a ISO também, já facilita bastante, é a mesma imagem que eu tô utilizando aqui. E aqui já estamos por finalizar aí o processo de instalação. Aí, galera, feito. Instalado aqui, legal. Vamos ver aqui, já está com conexão à internet. Vamos confirmar, tá? Só acessar qualquer coisa aqui. Vamos pegar aqui Vamos fazer aqui um google.com. Vamos ver aqui. Bom, já conectou. Já encontramos aí ou melhor dizendo, já temos nosso acesso à internet, ou a google.com. Aí, tudo certo. Feito. Então aqui, galera. Terminamos, então, nosso processo de instalação, tá? E finalizamos a nossa etapa aí da configuração do Windows 7, ok? Então, até a próxima. Sejam bem-vindos novamente, pessoal. Então, estamos aí na nossa etapa de número 7, onde nós continuamos aí nas nossas atividades práticas de instalação de máquinas virtuais. Hoje, nós vamos instalar o Windows 10, é o último Windows que nós vamos instalar, e logo após, na etapa seguinte, vamos com o Kali Linux, certo? Então, vamos lá. Então, o objetivo da aula é instalar o Windows 10 no VirtualBox. A imagem ISO está no mesmo repositório das outras imagens, ok? Então, desculpa. Então, vai facilitar o trabalho de vocês não precisar ficar procurando essas ISOs, tudo bem? Então, vamos ao VirtualBox. Então, agora, pessoal, vamos instalar aqui, vamos criar uma nova máquina. Então, vou chamar aqui de Windows 10. Vou selecionar aqui uma imagem, então vou lá na minha pasta de downloads, Windows 10 aqui, ok? Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui Vamos agora prosseguir, tá? Ele vai pedir, deixa eu voltar aqui, aqui, skip. Então, a gente pula aquela parte, vamos aqui colocar 2048, vou colocar 2 CPUs aqui, para ele rodar melhorzinho. Aqui eu vou colocar uns 4 GB, 4096, que é mais rápido, né? Então, beleza, vamos dar uns 4 GB aqui, mas com 2 GB roda de boa, tá? Então, vamos lá. Próximo, 50 GB de HD, não marca pre-allocated. Isso significa o quê? Você delimita o tamanho do HD, só que você não vai ocupar ele tudo de uma vez, então fica muito mais rápido. Se você faz o pre-allocated, ele vai demorar mais, porque ele vai pegar um pedaço do seu HD ali e reservar para o VirtualBox. Então não precisa fazer isso, tá? Então vamos lá, Next. Então, Windows 10, Finish. E bom, agora vamos iniciá-la. Agora ele está começando a executar na máquina virtual. Ele vai carregar na imagem ISO pré-carregada. Então vamos dar um maximizar aqui. Então vamos lá. Tem a linguagem para instalar, o inglês da Inglaterra. Não vai fazer diferença aqui para o nosso caso. Vou pegar aqui o português Brazilian para o resto. Cadê? Português Brasil. Beleza? Só por questão de teclado, tá, pessoal? Por causa do layout do teclado. E vamos instalar. Então, vai levar alguns minutos aqui também, da mesma forma. O Windows ele é um pouco pesado. Então, beleza. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. I don't have a product key. Vamos aqui no Home mesmo. Aceita as licenças. Custom. E agora é o mesmo processo de instalação de todo o Windows, tá, pessoal? Então vai levar um tempo aqui, eu vou pausar o vídeo. Volto assim que ele concluir essa etapa aí da descompactação, ok? Pois bem, pessoal, que ele caminha então no processo de instalação. A partir desse ponto, ele vai reiniciar mais 1 ou 2 vezes. Tá? E nisso, nós vamos fazer algumas configurações de usuário, tudo aquilo que é padrão do Windows. Então vamos reiniciar.
Agora ele vai continuar no processo. E vai levar mais alguns minutos. Então vamos lá. Agora, depois de um tempo, ele está completando esse processo da instalação. Agora, pessoal, o sistema reinicia novamente a máquina, tá? E agora, vamos para a parte de completar a instalação e fazer as configurações de usuário. Então, aqui, pessoal, a Cortana, ela começa a falar. Dá para pular, né, essa parte dela, para quem não quiser utilizar o som, né? Então, só bloquear aqui e ele vai continuando. Então, vamos lá. Vamos selecionar a região, Brasil. Agora vamos aqui selecionar o nosso layout de teclado. Vamos pegar aqui, cadê? Português, ABNT2, tá? Vou dar um skip. Então agora muita coisa vai acontecer sozinho aí, né? O Windows, nessa evolução, ele sempre tem, a Microsoft, né, foi desenvolvendo uma interface mais intuitiva e amigável, né? Então fica bem legal esse processo de instalação do Windows. Então, mais alguns minutos e ele finaliza. Agora ele reinicia novamente. Foi umas 3 vezes que ele reiniciou. Acho que 2 ou 3 vezes. Bom, e caminhando aí para os finalmente do processo de instalação. Aí, beleza. Ele pede se você quer adicionar uma conta. Tá? Então, você pode utilizar, por exemplo, uma conta do Outlook. Tá? Cria uma conta qualquer no Outlook, certo? Se não tem, pode criar por aqui. Vamos ver aqui. Ele exige mesmo, então vou colocar uma conta minha aqui. Next. Vamos ver aqui se eu vou pegar minha senha, só um minuto. Tá aqui, pessoal, eu entrei com a minha conta, certo? Se quiser criar um PIN, é um número, então você pode colocar qualquer coisa aqui. Tem que ser 6 dígitos. E ok. Aí tem padrões aqui. E aqui, beleza. Se não quiser habilitar a localização, não tem problema. Não precisa aceitar nada disso daqui. Cadê? Onde que eu faço para não aceitar nenhum deles? Tem que aceitar. Ok. No. No também. No. Tá aqui. Só configurações básicas de usuário. Aqui pode dar um skip também. No thanks. Next. Vou dar um decline aqui. Decline também. Next. Not now. E agora mais uns segundos e tudo está finalizado. Então aqui, galera, caminha aí para completar a instalação do Windows 10. Aqui, pessoal, temos o nosso Windows 11 instalado. E estamos aí com o nosso sistema instalado, ok? Então assim nós conseguimos finalizar a nossa etapa. Então vejo vocês nas próximas. Até logo. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa 8ª e última etapa. Agora nós vamos falar sobre a instalação do Kali Linux no VirtualBox. Essa distribuição Linux ainda que vai ser muito utilizada para os nossos exercícios. Então, ele vai ser instalado como máquina virtual no nosso VirtualBox. A ISO, pessoal, vai estar disponível no nosso repositório, ou vocês podem baixar diretamente do site do Kali Linux. Então, ele é muito popular, pessoal, entre os profissionais de segurança, estudantes, entusiastas, né, que trabalham ou atuam nessa área de perícia digital, que é o forense, pentest, teste de invasão e outras áreas correlatas. E tem umas ferramentas muito legais como Metasploit, Nmap, Wireshark, Aircrack NG e muitas outras. Então nós vamos utilizar algumas delas para as nossas atividades de mapeamento, enumeração de serviços, captura de pacotes, entre outras coisas, como quebras de senhas, inclusive.
Ele tem algumas interfaces gráficas, como o GNOME, o XFCE e o KDE. Aí vai do gosto do usuário, né? Cada um deles aí tem pessoas que gostam uns de outros. Eu particularmente gosto muito do GNOME, acho mais bonito, apesar de não ser mais leve, mas ele é muito legal. Bom, então agora, pessoal, vamos aí para a etapa de mão na massa. Aqui, galera, nesse site kali.org, nós podemos encontrar o Kali Linux. Então, nós podemos fazer o download das imagens. Temos muitas informações aqui sobre a distro e tal, as ferramentas utilizadas. Pode rodar em mobile também, muitas outras formas de rodar, né? Então, aqui vocês podem pesquisar mais no kali.org. Nós vamos partir aqui para o download. Então, agora nós podemos selecionar algumas plataformas, tá? Temos a ISO e também temos as máquinas virtuais. Vamos partir aqui para as imagens de instalação, que são as imagens ISO, e nós podemos fazer um download por aqui. Eu vou escolher essa versão recomendada, basta clicar para fazer o download e aguardar alguns minutos. Então, eu vou pôr para fazer o download e vou esperar ficar pronto, e aí nós voltamos para a parte de configuração, ok? Então, agora, galera, após baixar o Kali Linux, nós podemos instalá-lo. Então, vamos no VirtualBox, adicionar uma nova máquina, vamos dar o nome de Kali, eu vou chamar de Kali, e posso selecionar a imagem ISO. Então, vou buscar aqui na minha pasta, Kali Linux, e vamos dar o Finish, ok? E agora startar a nossa máquina. Agora que vai acontecer, de fato, a instalação. Então, ele vai abrindo aqui para nós a janela. Então, temos aqui instalação gráfica, instalação via terminal. Vamos aqui no Graphical Install. Ele é um sistema pesado, né, pessoal? Então, ele demora um pouco aí para fazer o processo de instalação. Tem algumas etapas aí um pouco mais demoradas, mas é bem de boa. Então, vou selecionar aqui a linguagem inglês mesmo. Vamos continuar. A localização, vamos clicar em Other e dar um Continue. South America, Brasil. Ok. Ele pede aqui o tipo de locale, que é o tipo de linguagem, né? Vou manter aqui nos Estados Unidos. K-Map, né? Vamos pegar o português. Vamos ter aqui português. Vamos ver se tem Brazilian. Brazilian, aqui, isso. Então, selecionamos o português brasileiro, né, no teclado, Brazilian. Então, agora ele vai descompactar ISO, vai instalar todos os componentes. Vamos dar aqui o nome de Kali mesmo, do nosso computador. Pula esse domain name, não vamos utilizar. Chamar o user aqui, eu vou colocar meu nome. Vou colocar PSWD. Uma senha básica. O local, realmente é o Distrito Federal. O GMT-3, tá? Então ele continua a instalação. Vamos colocar aqui Use Entire Disk. É o nosso HD virtual. Então, eu vou colocar aqui todos os arquivos numa partição só. Isso não faz diferença para o nosso caso. Finaliza o particionamento e escreve as mudanças, né? Então, vamos lá. Ele está pedindo aqui, yes, write change to disk. Continue. Então, está instalando o sistema. Agora leva um pouco mais de tempo, tá, galera? Mas também não é muito demorado, não. Então, ele está encaminhando aí para finalizar na instalação. É coisa de menos de 5 minutos, pessoal. Ele é bem rápido, tá? Então, agora finalizando a instalação, pessoal. Mais alguns segundos, ele finaliza a nossa instalação. Então, ele pergunta aqui, qual é o ambiente de interface gráfica? Vou manter padrão aqui do XFCE. Agora ele vai instalar mais um balaio de softwares. Agora, pessoal, depois de alguns minutos, estamos aí finalizando, então, a instalação do Kali. Ele tem vários módulos aqui. Então, vamos instalar o Grub, que é o inicializador, tá? Vou selecionar o device, meu HD virtual. Agora ele vai fazer a instalação do Grub, que é onde nós selecionamos o sistema operacional Linux que vai ser bootado, vamos dizer assim. E nós vamos dar o boot. Isso acontece também quando temos dual boot, uma máquina com 2 sistemas operacionais. Então aí ele instala também o Grub. Existe o Grub, existem outros também, mas o Grub é o mais utilizado, ok? Então leva mais alguns segundos aí, talvez alguns poucos minutos, mas já finaliza a instalação. Então agora, pessoal, finalizando a instalação, vamos partir para o boot e vamos iniciar o Kali Linux. Beleza, ele vai reiniciar agora a máquina virtual. Então vamos iniciar agora o Kali Linux. E aqui estamos. Vamos entrar aqui com nosso username, então é Cassiano e minha senha. Vamos fazer o login. Bom, e aqui chegamos, pessoal. Finalizamos então a instalação do Kali Linux. Então nós vamos utilizá-lo aí para os nossos experimentos, ok? Então nos vemos nas próximas etapas.